Vamos dar continuidade à nossa aula agora com pontuação. Então, vejam só, a pontuação ela será cobrada na prova de vocês tanto com questões de gramática como dentro de interpretação textual. Por quê? A pontuação ela poderá indicar algo além do que está escrito. De acordo com a pontuação, você poderá ter uma interpretação diferenciada do texto. Por isso que é importante que nós tenhamos conhecimento das regras gramaticais para pontuarmos e também do sentido que a pontuação traz para nós. Então, todo mundo aqui lembra dos sinais de pontuação, mas só para recordar, vamos falar rapidinho deles, tá? Existem sinais que eles indicam as situações que você quer colocar no texto. Então, vejam, quando uma frase ainda não foi concluída, nós vamos usar o quê? A vírgula, um travessão. Daqui a pouco nós vamos ver cada um deles como utilizar uma vírgula, um travessão, um ponto e vírgula, um parêntese. Quando indica uma intenção de sentido, nós vamos utilizar uma interrogação. O sentido aí é uma pergunta. Quando indica uma emoção, toda a emoção nós utilizaremos exclamação. Essa emoção pode ser de raiva, de dor, de felicidade. É emoção? Joga uma exclamação. As reticências, elas também poderão indicar emoção. Então vejam que além da função de pontuar um texto, uma pontuação, ela também pode trazer a ideia do autor do texto, ok? Os sinais que indicam o término do texto sempre será o ponto final. O ponto final indica que foi concluída aquela ideia. Porque a interrogação, ela conclui um período, mas você precisa dar a resposta que você interrogou, não é? Então, o que termina realmente a ideia é o ponto final. Então, vamos agora iniciar o estudo dos sinais de pontuação, do emprego deles dentro do texto. Só que para nós começarmos, nós vamos entender primeiro o que é ordem direta e ordem indireta. A vírgula é o sinal de pontuação mais cobrado em concurso público e é o sinal que mais as pessoas têm dificuldades em dominar. Só que tem umas técnicas que nós vamos chegar lá e no final da aula vai estar tudo dominado. Então vejam, para eu poder aprender a pontuar, primeira coisa que eu tenho que entender é a ordem direta da oração. Ontem eu disse a vocês que a ordem direta ela é feita através do sujeito. Sujeito é aquele ser de quem nós falamos alguma coisa. Mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Trocando isso em miúdo. Marcelo comprou um carro ontem. Quem comprou o carro? Marcelo. Então, Marcelo é o nosso sujeito. O verbo comprou, Marcelo comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Marcelo comprou o quê? Um carro. O nosso objeto, ou o nosso complemento. Quando ele comprou esse carro? Ontem, o adjunto adverbial. Quando a oração está nessa sequência, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, a vírgula é proibida. Por quê? Porque nós temos aqui a ordem direta. Não se usa vírgula na ordem direta. Agora, se nós invertermos a posição de alguma dessas palavras aqui, a posição do sujeito, do complemento ou do adjunto adverbial, a vírgula será obrigatória. Observem, ontem iniciamos aqui pelo adjunto adverbial. Ontem, vírgula, Marcelo comprou um carro. Depois, a sequência continua. Marcelo, sujeito, verbo comprar, comprou o quê? Um complemento. Não vamos usar vírgula, mas temos que usar a vírgula aqui. Aí, façam aí uma anotaçãozinha. Quando o adjunto adverbial for curto, o que é curto em língua portuguesa? Uma única palavra. É possível retirar a vírgula. Ok? É possível. A banca vai tanto
colocar essa vírgula aqui. E o motivo, nós vamos dizer que é um termo deslocado, quando essas palavras aqui, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, saem desta ordem, recebem o nome de termo deslocado. Quando esse termo deslocado, com o adjunto adverbial que está no início da frase e ele for curto, formado por uma única palavra, é possível não colocar a vírgula em um texto, ok? Então, um carro é o objeto, o complemento. Marcelo comprou ontem. Um carro está fora da sua ordem, está antes do verbo, antes do sujeito, vírgula obrigatória. E aqui, Marcelo, o sujeito foi separado do verbo, vírgula obrigatória. Marcelo ontem comprou um carro. Essas três orações aqui, ontem Marcelo comprou um carro, essas três que estão deslocadas, são chamadas de ordem inversa. Aqui nós temos a ordem inversa. Ordem inversa significa que nós temos termos deslocados. Essa palavrinha, essa expressão, um carro, é um termo deslocado. Termo deslocado. Ontem é um termo deslocado. A banca vai chamar de termo deslocado ou ordem inversa, ok? E ontem também aqui é um termo deslocado ou ordem inversa, ok? Então, atenção a isso, é interessante que vocês printem essa parte, porque vocês vão precisar disso nas questões e na prova de vocês. Agora, aqui nós temos, depois disso aqui, tudo aqui vai ficar fácil. Justamente a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto. E observem, o Rio de Janeiro, nosso sujeito, vírgula, continua lindo, errado por quê? O sujeito foi separado do verbo e não pode, a vírgula é proibida. O correto é sem nenhuma vírgula. O Rio de Janeiro continua lindo. Sujeito, verbo e o predicativo aqui, lindo. Ok? Agora, proibição da vírgula. Nós vimos até agora só a questão da ordem direta. Isso aqui tudo eu posso sintetizar com uma única coisa. Não se coloca vírgula diante de complementos ou de palavras que estão se complementando. Observem, a intensa exploração. O artigo A está acompanhando o substantivo intenso. A intensa. Então, esse A aqui é proibido uma vírgula entre o artigo e o substantivo. Dentro de sintaxe, nós chamamos esse artigo de adjunto adnominal. Lembram que eu falei ontem? Adjunto adnominal. Tinha lá o homem virtuoso. Eu disse que o artigo O era adjunto adnominal e virtuoso também. Então, as palavras, quando elas se completam, vírgula proibida, ok? Você nem precisa saber que isso aqui é um adjunto adnominal, que aqui eu tenho um substantivo que precisa de complemento. É só você botar na cabeça. Está completando, vírgula proibida. Então, a intensa exploração, quem explora, explora alguma coisa. Exploração de quê? De recursos. Que tipos de recursos? Naturais. Vejam que está tudo se completando. Se está se completando, vírgula proibida. Não se coloca vírgula diante de nenhum tipo de complemento, ok? Então, a intensa exploração, exploração de quê? De recursos. Quais recursos? Naturais. Acontece o quê? Constitui o quê? Uma ameaça ao planeta. Aí uma dica. Quando você pega um período desse tamanho, você diz que tem que ter vírgula. Principalmente quando você está escrevendo uma redação. O que é que você faz? Você marca o verbo. Marcou o verbo, constitui. Temos mais outro verbo? Não. Só um verbo. Então, eu tenho um período simples.
Se eu só tenho um verbo, é muito difícil a presença de uma vírgula. Só haverá vírgula se houver a ordem inversa. Aí eu vou saber se aqui está na ordem direta. Se estiver na ordem direta, não vai ter vírgula coisíssima nenhuma. Observem. O que é que constitui uma ameaça ao planeta? A intensa exploração de recursos naturais. Tudo isso aqui, ó, é sujeito. Nós vimos isso ontem. Tudo é sujeito. O núcleo do sujeito aqui é exploração. Então, tudo isso é sujeito. Se tudo é sujeito, é proibido colocar vírgula entre sujeito e verbo. Então, ó, não se pode ter uma vírgula aqui. Constitui o quê? Uma ameaça. Complemento do verbo constituir. Uma ameaça. A quem? Ao planeta. O verbo constituir é bitransitivo. Ele pede um complemento direto e um indireto. Então, sempre que nós formos trabalharmos com pontuação, vá em busca do verbo. Vá em busca do verbo, meu irmão, e não tem erro. Vê a ordem direta, ok? Tranquilo? Vamos ao próximo. Então, vírgula proibida na ordem direta e entre termos que se complementam. Agora vamos ao uso da vírgula. Primeira regrinha do uso da vírgula. A vírgula separando o vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento. Sempre que você chama alguém ou alguma coisa, deverá vir separado por vírgula. Observem. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, vírgula. Senhor Antônio é o vocativo. Se nós invertêssemos, colocássemos primeiro o nome da pessoa, vírgula, depois o vocativo. Eu vejo muito no WhatsApp as pessoas dando os parabéns a alguém e esquecem a vírgula. Então, parabéns, Maria. Parabéns, vírgula, depois Maria. Se você inverte, Maria, parabéns. Maria, vírgula, depois parabéns. Atenção com isso, ok? Então, sempre que você tiver um chamamento, você terá um aposto, um vocativo, desculpa, um vocativo. E todo vocativo, ele vem separado por vírgulas. Não importa se ele está no início, no meio, no final da oração, ok? Quando nós falamos, Senhor, ajudem-nos, nós estamos diante de um vocativo, Senhor, vírgula, ok? A vírgula separando um aposto. O que é um aposto? Uma explicação sem verbo. Uma explicação. Toda explicação, seja com verbo, seja sem verbo, ela vem com vírgulas. A explicação sem verbo é aposto. A explicação com verbo é oração adjetiva que nós estudamos hoje. Vem sempre com vírgula. Toda explicação. Então, eu tenho aqui Fernanda Montenegro. Quem é Fernanda Montenegro? Atriz talentosa. Uma explicação sem verbo, um aposto. Toda explicação. Aí uma dica para vocês. Toda e qualquer explicação, ela poderá ser retirada do texto e nós vamos continuar compreendendo o texto do mesmo jeito. Observem, Fernanda Montenegro recebeu homenagem da imprensa mundial. Está vendo que não precisa dizer que ela é uma atriz talentosa? Significa que eu estou diante de uma explicação. Toda explicação, com verbo ou sem verbo, deverá vir entre vírgulas, ok? Que é justamente o que nós temos aqui. A vírgula isolando expressões explicativas. Nosso time ganhou fácil. Ou melhor, deu um show no adversário. Esse ou melhor está simplesmente explicando que não foi só fácil. Foi bem mais fácil do que isso, ou melhor. Então, tudo, gente, tudo que for explicação dentro de vírgulas. Você está numa questão, está na dúvida se é uma explicação, retira do texto. Se você conseguir retirar do texto e compreender do mesmo jeito, é porque é uma explicação, obrigatoriamente tem que ficar entre vírgulas.
Vamos à próxima. Usa-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocadas. E foi isso que eu acabei de dizer a vocês, termos deslocados. Olhem, durante o carnaval na Bahia, não choveu. Não choveu aonde? Na Bahia. Adjunto adverbial de lugar. Deveria estar no final. Como está no meio, fica entre vírgulas. O que é um adjunto adverbial? Tudo aquilo que tiver ideia de advérbio. Apresentou circunstância de advérbio. Tempo, modo, lugar, dúvida, negação. Tudo que apresentar ideia de advérbio é um adjunto adverbial, ok? E, na ordem direta, o adjunto adverbial deverá ficar no final. Só que lembrem que eu disse que é possível o adjunto adverbial, quando estiver no início do texto, se ele for curto, o que é ser curto? Ter uma única palavra, ele vir sem a vírgula, ok? Vamos aqui. Predicativo do sujeito. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que vem após o verbo? Exatamente. Então, se esse predicativo do sujeito, essa característica do sujeito, estiver deslocado, ela também poderá ser deslocada. Estiver deslocada, o que é que a gente faz? Tudo que está deslocado tem que ser separado por vírgulas. Observem, Mariana sorria satisfeita. Mariana, nosso sujeito, sorria, nosso verbo, satisfeita, predicativo, uma característica de Mariana. Aqui, lembram? Nós temos um predicado verbo nominal. Verbo significativo, mas uma característica do sujeito. Mas eu posso inverter a posição das palavras? Posso, a ordem indireta. Posso colocar satisfeita, começando logo com a característica do sujeito. Satisfeita, Mariana sorria. Então, observem que nós iniciamos aqui pelo predicativo. Está deslocado. Tudo que está deslocado é necessário ser separado por vírgulas. Então, satisfeita, vírgula, Mariana sorria. No segundo momento, Mariana, satisfeita, sorria. E observem que satisfeita é uma característica do sujeito, mas você também pode ver como o modo como Mariana estava, que funciona também como um adjunto adverbial, ok? É o modo como ela se encontra. Legal? Então, tudo que está separado da sua ordem, da ordem direta, tem que vir separado por vírgulas. Aí temos aqui o número 6. Usa-se a vírgula em nomes de lugar, data, número de endereços. Observem, Petrolina, vírgula, 6 de fevereiro de 2019. Sempre você coloca vírgula depois da cidade. Por quê? Porque a cidade é um adjunto adverbial de lugar que está deslocado. Petrolina é um lugar, adjunto adverbial de lugar. A ordem seria no final. Como está no início, vírgula, porque está deslocado. Sabiam disso? Rua do Ouro, 229. Rua do Ouro, adjunto adverbial de lugar. Por isso, está deslocado. 7º, usa-se vírgula para separar uma enumeração, os termos com a mesma função sintática. Isso aqui ninguém erra, todo mundo sabe. Eu fui à feira e comprei banana, maçã, laranja, ovos. Então, uma enumeração. Uma enumeração é chamada uma sequência da mesma classe gramatical. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Então, uma sequência da mesma classe gramatical, a mesma função sintática. Ok?
Usamos a vírgula também quando nós vamos fazer a omissão de um termo, para que nós não tenhamos que repetir a mesma palavra, principalmente o verbo. Então, nós usamos a vírgula. Observem, nós preferimos café e eles chá, para não termos que colocar de novo. Nós preferimos café e eles preferem chá. Para não repetir o verbo preferir, foi usado a vírgula. Aí percebam uma coisa, toda oração, se ela não for oração subordinada substantiva, elas serão dentro do período, elas obrigatoriamente serão separadas por vírgulas. Observem, nós preferimos café, primeira oração, vírgula. E eles preferem chá, segunda oração, com o verbo elíptico. Separa-se por vírgulas. Eu poderia colocar um ponto e vírgula aqui? Sim. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Tanto pode ser uma vírgula aqui, como um ponto e vírgula. Aí alguém vai dizer, uma vírgula antes da conjunção i? Sim. Sabe por quê? Porque essa conjunção i aqui, ela está introduzindo uma oração com outro sujeito. A vírgula é proibida antes da conjunção i, se o sujeito for o mesmo. Se eu falar, nós preferimos café e bolo. E preferimos bolo. Então, quem prefere o bolo? Nós também. Então, a vírgula é proibida, tá? Ela foi à feira e comprou várias coisas. Quem comprou? Ela. Quem foi à feira? Ela. Então, aí, vírgula proibida, porque o sujeito é o mesmo. O sujeito sendo diferente, as orações iniciadas pela conjunção i, com sujeitos diferentes, essa vírgula será facultativa. Você coloca ou não, ok? O emprego da vírgula no período composto, que é justamente isso que eu estou explicando agora. Viajou no fim de semana, primeira oração, eu tenho aqui o verbo viajar. Viajou no final de semana. Foi visitar os pais, segunda oração. Temos aqui orações independentes, logo, vírgula, obrigatória, separando-as. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Era um homem valente, verbo ser, mas tinha horror a baratas. Segunda oração. Orações independentes, obrigatoriamente, são separadas por vírgulas, ok? Só não iremos colocar vírgulas entre orações nas orações subordinadas substantivas, que são aquelas que nós completamos com isso. Lembram a conjunçãozinha integrante? Então, continuando aqui, a mesma coisa, separando as orações coordenadas, eu já expliquei. Agora, a questão da vírgula opcional. Eu expliquei há poucos instantes, mas eu vou explicar aqui com um exemplo maior, tá? Para quem perdeu. Observem. Eu tenho aqui, o prefeito pressionou os vereadores. Quem é o sujeito dessa primeira oração? O verbo pressionou. Quem pressionou? Exatamente, o prefeito. Sujeito, prefeito. Segunda oração. O projeto foi aprovado rapidamente. Aqui eu tenho uma locução verbal. Quem foi aprovado rapidamente? Exatamente, o projeto. Então, o projeto é o sujeito. Observem que nós temos aqui um período composto, ligado pela conjunção i. Só que os sujeitos são diferentes. Quando isto acontece, sujeitos diferentes, orações ligadas pela conjunção i, essa vírgula, ela é opcional. Poderá haver ou não, ok? Quando o sujeito é diferente e a conjunção i são ligados pela conjunção i. Se o sujeito fosse o mesmo, a vírgula seria proibida, ok? Sendo o mesmo sujeito, vírgula proibida. Agora,
Continuando, a obrigatoriedade da vírgula entre as orações. Quando nós tivermos uma oração subordinada adverbial, aquelas que nós estudamos no primeiro momento, de causa, tempo, ok? E logo depois a principal, obrigatoriamente nós teremos que ter uma vírgula. Por quê? Porque a oração subordinada adverbial, ela tem função de adjunto adverbial. Ela tem função de advérbio. Dessa forma, ela vai estar deslocada. Se ela está deslocada, é claro que precisa de uma vírgula. Então, será iniciado o plantio da soja em qual momento? Assim que caírem as primeiras chuvas. Então, aqui eu tenho ideia de tempo. Eu tenho uma oração temporal. Por isso, ela está deslocada. A função dessa oração é de adjunto adverbial. Logo, tem que vir separada por vírgula, porque ela está deslocada. Continuando. Já aqui, observem, eu disse a vocês há pouco tempo que a vírgula seria proibida diante da oração subordinada substantiva. Observem. Por que será proibida? Porque a oração subordinada substantiva, ela precisa de um complemento e sempre será proibido a vírgula diante de complementos. Então, os pesquisadores anunciaram. Vejam que eu posso dizer, anunciaram isso, não é? Anunciaram isso. Então, que uma nova vacina será testada brevemente é uma oração subordinada substantiva. Observem, quem anuncia, anuncia alguma coisa. Os pesquisadores anunciaram o quê? Então, essa segunda oração, que uma nova vacina será testada brevemente, está completando o verbo anunciar. E nós sabemos que é proibido uma vírgula diante de complemento. É por isso que nós não iremos usar vírgulas diante da oração subordinada substantiva. Só vai haver vírgula diante da substantiva apositiva, que poderá vir 2 pontos ou uma vírgula, ok? Porque a apositiva é uma explicação. E nós sabemos que toda explicação tem que vir entre vírgulas. Vamos usar a vírgula também diante da explicação, e aí nós vimos no início da aula, no primeiro momento, as orações adjetivas. Eu disse a vocês que as explicativas todas vêm com vírgula. As restritivas, vírgula proibida, ok? Lembram a diferença da adjetiva? Com vírgula, explica. Sem vírgula, restringe. Então, vírgula proibida nas orações adjetivas restritivas. Observem, os vaqueiros conheciam bem os caminhos que cortavam o árido sertão. São todos os caminhos que os vaqueiros conheciam? Não, só os que cortavam o árido sertão. Então, aqui está restringindo. Se nós quiséssemos explicar quais são os caminhos, colocaríamos uma vírgula aqui, e seria explicação, ok? Com vírgula, explica. Sem vírgula, restringe. E aí, pessoal, para não errar, lembrem que nós podemos trocar, quando é um pronome relativo, nós podemos trocar por o qual, os quais. Os vaqueiros conheciam bem os caminhos, os quais cortavam o árido sertão. Então, isso nos diz que nós estamos diante de uma oração adjetiva. Primeira questão aí do material de vocês, tá? Da banca IBFC. Releia os enunciados abaixo, essa da tirinha, ó. Reescritos a partir do primeiro quadrinho da tira e de acordo com as regras de pontuação da gramática normativa da língua portuguesa. Assinale a alternativa correta. Eu vou fazer algo divertido, vírgula, enquanto você fica, vírgula, aí lendo esse livro chato. Pode? Como é que eu vou ver se a pontuação está certa? Primeira coisa, eu vou marcar os verbos, para eu saber quantas orações eu tenho.
Então, vou fazer locução verbal. Funciona como um único verbo. Eu vou fazer o quê? Algo divertido. Perfeito, terminou a oração, vírgula. Enquanto você é o sujeito aqui, fica. Fica onde? Aí lendo esse livro. Observem que eu não posso colocar essa vírgula aqui. Por quê? Porque está separando o verbo do complemento. Dessa forma, não está correto. Lembrem-se sempre da ordem direta. Sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Letra B. Enquanto você fica aí lendo este livro chato, eu vou para onde? Fazer algo divertido. Percebam que aqui, pois separou-se a locução verbal. Não pode, é proibido, ok? Enquanto você separou o sujeito do verbo, é proibido. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, vou fazer algo divertido. Aí alguém vai dizer, separou o eu do restante da oração. Observem, cada verbo, eu tenho aqui o verbo fica, tenho a locução verbal vou fazer. Observem, cada verbo terá o seu sujeito. Quem é o sujeito do verbo ficar? Você. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, a oração ela está deslocada. Eu vou fazer algo divertido. Então, observem que esta oração, uma oração temporal, que está funcionando como um adjunto adverbial, está deslocada. Ela está entre a oração principal. Eu vou fazer algo divertido. Eu vou fazer algo divertido em qual momento? Enquanto você fica aí lendo esse livro chato. É por isso que é necessário marcarmos os verbos. Eu marco os verbos e vou ver quem é o sujeito de cada verbo, para colocar na ordem direta. O sujeito aqui, eu, foi separado do seu verbo, do seu complemento, por uma oração adverbial temporal, que está funcionando como se fosse um adjunto adverbial. Porque as orações adverbiais funcionam como advérbio. Sintaticamente falando, adjuntos adverbiais. Ok? Então, nossa resposta, letra D. Vocês têm essa questão aí no final do material. Esse material já é o de hoje, ok, pessoal? Questão 2. Pode no futuro pedir guarda, pensão. São muitas consequências. O termo em destaque encontra-se entre vírgulas, uma vez que é pode. Vamos fazer a mesma coisa que eu falei. Vamos marcar os verbos. Quem pode alguma coisa. Pode o quê? Pedir guarda, pensão. São muitas consequências. Pode pedir guarda, pensão. Quando? No futuro. Então, no futuro, é um adjunto adverbial. Qual é o lugar do adjunto adverbial? No final da oração. Se ele está aqui, é porque ele está como um termo deslocado. Então, vamos aqui às nossas questões. O termo em destaque, que é no futuro, um termo que está deslocado, porque dá a ideia de tempo, adjunto adverbial, encontra-se entre vírgulas, uma vez que é elemento que compõe uma sequência enumerativa. O que é uma sequência enumerativa? Ela foi à feira e comprou banana, laranja, maçã. Banana, laranja, maçã é uma sequência enumerativa.
Aposto, o que é um aposto? Uma explicação. Lembram? Fernanda Montenegro, vírgula. Atriz talentosa, vírgula. Ganhou um prêmio. Então, Fernanda Montenegro ganhou um prêmio. Aposto é uma explicação. Toda explicação poderá ser retirada do texto. No futuro não é uma explicação, está dando ideia de tempo. Adjunto adverbial deslocado da ordem direta da oração. Exatamente o que eu expliquei a vocês. Ordem direta, sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. No futuro está deslocado, está colocado no início. Por isso que a resposta é adjunto adverbial deslocado da ordem direta da oração. Estão vendo como é que a banca cobra? Aí a letra D. Termo de caráter expletivo, com a noção de intensidade. O que é um caráter expletivo? Aquilo que chama atenção, com noção de intensidade. Mais, muito, que lindo! Que lindo é um caráter expletivo com noção de intensidade. Que feio! Caráter expletivo com noção de intensidade. Vai vir sempre com uma exclamação, ok? Dúvidas? Vamos à próxima questão. Antes de ir para essa próxima, deixa eu dar uma dica a vocês, que eu sempre dou aos meus alunos, que é uma dica para decorar todas essas regras de vírgula. Tem umas regrinhas que nós podemos sintetizar. Vocês copiem aí no caderno, tá? Anota ou tira foto, faz aí qualquer coisa. Mas leva para a prova que vai dar certo. Você copia a palavra vote com 2 V's. Vote. Dessa forma. Aí esse primeiro V, você vai colocar aqui, ó, vocativo. Todo mundo lembra que vocativo é um chamamento. Aqui, ó, verbo elíptico. Aquele verbo que eu não vou repetir. Esse ó, oração independente. Independente. Esse T, termo deslocado. Termo deslocado. Esse é explicação e enumeração. Aqui ninguém esquece. Aí veja só. Bate aí em cima, ó. Vírgula obrigatória. Obrigatória. Diante do vocativo, que é um vocativo, chamamento. Tá? Chamamento. Aqui nós temos todas as regras sintetizadas. Verbo elíptico. Ele passou no concurso da PM Bahia. Da PM Pernambuco. Da PM Pernambuco. Eu passei. Essa vírgula está substituindo o verbo passar. Verbo elíptico. Orações independentes, nós vimos toda a oração que tem sentido completo. Termo deslocado, saiu da ordem direta. Explicação, toda explicação vem entre vírgula, e a numeração, banana, laranja, maçã, ela comprou. Ela comprou. Banana, olha a enumeração. Banana, laranja, maçã e assim vai, ok? Tranquilo? Então, ó, o vote com 2 vezes você resume todas as regras da vírgula. Agora vamos à questão 3. Assinale a alternativa em que se emprega a vírgula para separar uma informação explicativa. A regra é, se há explicação, eu posso retirar. Você vai com isso, que não tem erro, gente. Toda explicação
pode ser retirada. Poderá ser retirada. Retirada do texto. Então, vamos lá. Com uma tiragem, esse texto aqui é aquele da Mônica, tem aí no material de vocês. Com uma tiragem de 200.000 exemplares, era o maior número de impressões para um personagem nacional. Com uma tiragem de 200.000 exemplares, primeira oração. Era o maior número de impressões para uma personagem nacional. Eu tenho aqui uma explicação. Só é explicação se eu puder retirar. Eu posso retirar? É uma informação importante. Pode ser retirada? Não. Inspirado em um galotinho, é galotinho mesmo, tá, pessoal? Em um galotinho da infância de Maurício, em Mogi das Cruzes, que também trocava as letras. É o caso do Cebolinha, que troca o R por L. Inspirado em um garotinho da infância de Maurício, em Mogi das Cruzes, que também trocava letras. Aí alguém vai dizer aqui, professora, em Mogi das Cruzes, não é uma explicação, em Mogi das Cruzes é um adjunto adverbial de lugar, não é uma explicação. Está dizendo lugar, o lugar de onde Maurício de Souza conheceu esse garotinho que trocava as letras e se inspirou para fazer a personagem do Cebolinha. Vocês têm o texto aí com vocês. Então, em Mogi das Cruzes, adjunto adverbial de lugar, termo deslocado. Não é uma explicação. Lembrem-se que explicação eu posso retirar. E a explicação será uma explicação de um termo falado anteriormente. Seus personagens eram todos homens, à exceção de Maria Cebolinha, que era apenas um bebê. Seus personagens eram todos homens, à exceção de Maria Cebolinha, que era apenas um bebê. Quem era apenas um bebê? Isso, Maria Cebolinha. Aqui está explicando quem era Maria Cebolinha. Exatamente, que era apenas um bebê. Entre vírgulas, ó. Aqui sim eu tenho uma explicação. É tanto que eu posso tirar. Eu poderia dizer simplesmente, seus personagens eram todos homens, à exceção de Maria Cebolinha. Não poderia? Vejam que não era necessário dizer que ela era apenas um bebê. Aqui foi uma explicação. Letra D. Nos anos 1960, as mulheres queriam alguém que as representasse, que comandasse e reagisse. Nos anos 1960, termo deslocado de tempo, não é? Adjunto adverbial de tempo. As mulheres queriam o quê? Alguém que as representasse e que também comandasse e reagisse. Então, aqui eu tenho orações que estão separadas. Nos quadrinhos, a menina se tornaria a Nimes baixinha, gorducha e dentuça do Cebolinha. A única explicação que eu tenho é na letra C, ok? Então, a explicação... eu não marquei, não. A explicação, vocês percebem que nós podemos retirar do texto, ok? Vamos agora ao ponto e vírgula. Eu sei que tem aluno que nunca usou um ponto e vírgula na vida, mas o ponto e vírgula cai na prova, ele é importante. E vocês que estão estudando leis, vocês devem ter contato constante com o ponto e vírgula. Vejam, toda lei ela é dividida em parágrafos, incisos, alíneas. Então vejam, o caput do parágrafo, ele sempre traz a norma posta de uma forma geral. E aí, os incisos, alíneas, vão explicar, vai delimitar aquela normativa que foi ditada
no parágrafo, no caput do parágrafo. Então, observem. São direitos básicos do consumidor. Aqui é o artigo 6º do CDC. São direitos básicos dos consumidores. O consumidor ele tem muitos direitos, mas aí o caput nos diz os direitos, são direitos básicos. E os incisos vão nos dizer quais são esses direitos. Como todos esses incisos estão relacionados ao caput, não vamos usar ponto final. Porque o ponto final, eu falei no início da aula, conclui a ideia. Usamos ponto e vírgula. Se você pegar a apostila de vocês, eu sei que vocês estudam direito penal, a apostila de vocês de direito penal, vocês vão ver que tem todos os artigos. Tem lá o caput, as alíneas ou incisos, da forma que esse artigo for dividido, você vai ver que só no último inciso haverá ponto. Nos incisos anteriores ao último, todos serão concluídos com ponto e vírgula. Ok? Então, não existe aquela ideia de dizer que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula. Porque, na verdade, essa pausa, isso aí foi alguém que criou, que não sabia de português. Porque me diga se você faz conta de uma pausa na vírgula de um ponto e vírgula. Ó, uso do ponto e vírgula. A prova será... separa itens em enumeração. Se eu colocar paragrafado, ponto e vírgula. Se eu botar na mesma linha, vírgula. Quando eu estou falando, veja se há diferença. A prova constará de um estudo de texto, 5 questões gramaticais contextualizadas, uma redação sobre o tema abordado no texto. Falando, tanto pode ser vírgula como ponto e vírgula, porque a pausa é uma só. Agora, quando eu escrevo, se for na mesma linha, vírgula. Linhas diferentes fazendo um parágrafo, ponto e vírgula. A tua lista de compras. Você normalmente coloca a lista paragrafada. Você vai ao supermercado comprar arroz, feijão, não é isso? Ovos, leite. Nós fazemos a lista dessa forma. Se for seguida, colocamos vírgula. Aqui nós temos que colocar, ó, ponto e vírgula, e o ponto só na última. Só que brasileiro não gosta de pontuar, nós fazemos a lista sem pontuação. Não sei aí se tem alguma exceção, mas a maioria das listas que eu vejo, sem pontuação. Então, se for na mesma linha, vírgula. Paragrafada, ponto e vírgula e ponto só na última. Ok? Agora, nós usamos o ponto e vírgula dentro do período. Em qual momento? Temos 2 momentos que nós poderemos usar o ponto e vírgula dentro do período. Quando os sujeitos são diferentes, eu tenho um período composto e as orações são com sujeitos diferentes. Então, ao invés de usarmos a vírgula, nós iremos usar o ponto e vírgula. Muita atenção se você vai fazer uma prova que vai cobrar a redação, porque o corretor ele vai observar isso direitinho, ok? O rio está poluído, os peixes estão mortos. Aqui nós temos o verbo está e estão. 2 verbos, 2 orações. O sujeito do primeiro verbo, o rio. Quem está poluído? O rio. O sujeito do segundo verbo, os peixes. Sujeitos diferentes, vamos separar as orações independentes por ponto e vírgula. Sendo o mesmo sujeito, vírgula. Sendo sujeitos diferentes, ponto e vírgula. Ok? Segundo caso que nós iremos utilizar o ponto e vírgula. Quando nós tivermos um período muito extenso e que nós já tenhamos utilizado muitas vírgulas. Então, para não ficar aquele absurdo de vírgulas, é possível o emprego do ponto e vírgula. Observem. Dos autores brasileiros, homenagearam Cecília Meirelles. Dos portugueses, Eugênio de Andrade. Dos moçambicanos, Mia Couto. Observem que nós temos aqui, dos autores brasileiros,
Homenagearam. Sujeito aqui oculto, não é? Eles homenagearam, no caso do oculto, não, desculpa, sujeito indeterminado. Nós não sabemos quem está homenageando. Homenagearam a quem? Cecília Meirelles. Dos portugueses, a vírgula aqui, substituindo a elipse do verbo homenagear. Então, dos portugueses, vírgula para substituir homenagearam. Homenagearam Eugênio de Andrade. Para não ficar um monte de vírgulas, porque aqui são outras orações que vão começando. O que foi feito? Separaram por ponto e vírgula. As orações aqui, lembrem-se que todas essas vírgulas aqui, ó, é para substituir o verbo homenagear. É a elipse do verbo. Dos autores brasileiros, está como adjunto adverbial. Está deslocado. Então, homenagearam Cecília Meirelles dos autores brasileiros. Ok? Está deslocado. Por isso, a vírgula. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Não temos sujeito porque o sujeito é indeterminado. Homenagearam, verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Homenagearam quem? Cecília Meirelles. Dos portugueses, vírgula, substituindo, homenagearam. Então, quando nós tivermos um período muito extenso e ele já tenha vírgulas, várias vírgulas, é interessante que se use ponto e vírgula, para que o texto tenha um sentido mais claro, mais fácil de ser compreendido. Observem aqui. Dos 20 funcionários da empresa, 18 concordaram com as propostas da direção. Os restantes discordaram. Eu tenho aqui, ó, dos 20 funcionários da empresa, aqui eu tenho um adjunto adverbial de quantidade. 18 concordaram com a proposta da direção. Primeira oração. Os restantes discordaram. Segunda oração. Para nós não termos que colocarmos tantas vírgulas, foi colocado aqui um ponto e vírgula. Aí você diz, e se na prova eu fizer, em uma redação, eu fizer o uso da vírgula ao invés de ponto e vírgula? Nesse caso não há problema, tá? Porque aí é só para a questão de estilo, para ficar mais claro a compreensão. Gosto de cantar, minha irmã de dançar. Gosto de cantar. Quem gosta de cantar? Eu gosto de cantar. Minha irmã de dançar. Ponto e vírgula, porque minha irmã é um sujeito diferente do primeiro sujeito, eu. E essa vírgula aqui está substituindo o verbo gostar. Uma elipse do verbo. Minha irmã gosta de dançar, ok? Ponto de exclamação. A exclamação, ela sempre trará a ideia de emoção. Todas as emoções, sejam boas, sejam ruins, você vai colocar um ponto de exclamação. Quando você está chateado, quando você está feliz, está triste, sempre exclamação, ok? Os dois pontos, eles poderão ser utilizados para substituir uma vírgula. Então, atenção, dois pontos substitui vírgula, mas vírgula não substitui dois pontos, ok? Na oração apositiva, lá nas orações subordinadas substantivas apositivas, por que que são dois pontos? Se é uma explicação, os dois pontos aí estão substituindo uma vírgula, ok? Então, é possível dois pontos substituírem vírgulas, mas vírgulas não substituem dois pontos. Aqui, vamos aos dois pontos, o uso dos dois pontos. Antecedeu o início da fala de alguém, Maria falou, dois pontos, coloca-se o que Maria falou. Iniciar uma enumeração, fui à feira e comprei, dois pontos para dizer o que foi comprado, ok? Laranja, maçã e assim vai. Esclarecer ou concluir algo que já foi explicitado. Neste caso, os dois pontos estão substituindo vírgula.
Quando os dois pontos são utilizados para esclarecer ou concluir algo que já foi dito, explicitado, dito, está substituindo a vírgula, ok? É o caso desse cartaz. Nosso time tem uma força que nenhum outro tem. Aí eles vão explicar que força é essa? Você. Poderia ser uma vírgula aqui? Sim, poderia ser uma vírgula. Por quê? Porque vai esclarecer algo que já foi dito. Nosso time tem uma força. Que força é essa? Você. Ok? Então, neste caso, os dois pontos estão substituindo a vírgula. Oi. Não, a pergunta do aluno. Após dois pontos, devemos usar a letra maiúscula? Depende. Se for uma enumeração, como fui à feira e comprei, dois pontos, banana, laranja, letra minúscula, ok? Se for substituindo uma vírgula, como aqui, nosso time tem uma força que nenhum outro tem. Você, não se usa letra maiúscula. Agora vejam, se você vai fazer uma citação, que é a fala de alguém, Descartes falou, dois pontos, para fazer a citação de Descartes. Penso, logo existo. Então você vem com uma fala de alguém. Neste caso, a letra maiúscula. Maria falou, dois pontos. Vou fazer o discurso direto, a fala de Maria, que hoje é quarta-feira. É a fala de Maria em discurso direto. Letra maiúscula e ainda coloco aspas. Agora, se você vai fazer no discurso indireto, Maria falou que hoje é quarta-feira. Nem usa os dois pontos, nem usa as aspas. Então, usaremos a letra maiúscula quando for colocar a citação, a fala de alguém após esses dois pontos, ok? Mais alguma pergunta? Vamos agora, já que estávamos falando em citação, vamos agora às aspas. Lembra que há poucos instantes, quando eu estava explicando a questão da citação no discurso direto, eu falei de aspas? Existem dois tipos de aspas. As aspas duplas, que são essas aqui, ó, duplas, e as aspas simples, que é só um pontinho. Só um pontinho, tá? As aspas simples, ó, só um ladinho. Vamos ver os dois. Eu vejo muita gente digitando e bota qualquer aspa, ok? Tem que ter cuidado. Então vamos lá. Primeira coisa, nós usaremos aspas quando nós estivermos diante de uma palavra que foge do nosso cotidiano. Por exemplo, uma gíria, uma palavra estrangeira, tudo aquilo que foge do entendimento de todas as pessoas devem vir dentro de aspas. Observem, por favor, antes de sair, faça um backup. Nós que temos o hábito com a tecnologia, dominamos muito bem o que seja um backup. Mas não é, como é uma palavra estrangeira, não é obrigado que todo mundo domine. Então, estrangeirismos, termos técnicos, gírias, neologismo, que é um neologismo? Uma palavra criada, nova, criada exclusiva para aquele texto. Então, deverá vir entre vírgulas. Desculpa, entre vírgulas não, entre aspas, porque ninguém tem a obrigação de entender o que você está colocando ali, ok? Uma gíria. Dependendo do local, a gíria ela é vista de uma forma diferente. Eu coloquei um aqui que é lá da minha terra. Vocês provavelmente sabem, porque eu já ouvi alguém falando. Ele mora lá nos Cafundó do Judas. Onde fica o Cafundó do Judas? Longe, um lugar distante. Mas aí esse distante depende do ponto de vista, não é? Há pessoas que moram distante, mas é um lugar maravilhoso. Então,
Cafundó do Judas é uma gíria que na minha terra diz que é um lugar distante, ok? Uma coisa difícil, aqui em Petrolina, alguns alunos meus, quando uma coisa é difícil, dizem assim, é barril. Barril, para mim, é um local que bota aguardente para envelhecer, não é? Então, é barril, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, gírias, termos técnicos. Dependendo da tua área de trabalho, você tem termos técnicos lá que a maioria das pessoas desconhecem. Dessa forma, deverá vir entre vírgulas, ok? Vírgula não, desculpa, a vírgula está na minha cabeça. Entre aspas. Destacar título de obras. Se lá na tua redação você vai citar uma obra como algo para confirmar o teu argumento, o nome dessa obra deverá vir entre aspas. Por exemplo, digamos que o título da redação de vocês seja relacionado ao preconceito em relação à mulher, a questão do feminicídio. Então, vocês citam a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. E todo mundo lembra que em Dom Casmurro, o Bentinho tenta até assassinar o filho, dando veneno, por desconfiar da honestidade da esposa, de Capitu. Então, colocando isso, provando que a questão do feminicídio, do preconceito em relação à mulher vem de outrora, você pode citar a obra Dom Casmurro. Dessa forma, o título da obra entre aspas, ok? Para quando você vai atribuir um sentido irônico no texto. Na tua redação, é proibido o sentido irônico, mas a prova poderá vir com tirinhas, com questões que o texto está colocado de forma irônica. O que é uma ironia? Quando você diz uma coisa com a intenção de dizer outra. Essa ironia, ela virá entre aspas. Na tirinha não vem entre aspas. Por quê? Porque a intenção do autor é que você identifique essa ironia. Mas em um texto em prosa, virá entre aspas. Observem. Que belo trabalho! Você conseguiu estragar tudo o que já estava feito. Se alguém estragou tudo, o trabalho foi belo? Não, com certeza, o trabalho não pode ter sido belo. Se estragou tudo. Então, esse belo aqui é irônico, ok? Por isso que está entre aspas. A aspa, ela também será utilizada para indicar uma citação literal. O que é uma citação literal? É exatamente aquela fala que você vai colocar igualzinho ao que o autor falou. Mas observem, como afirmou Descartes, o colega que fez a pergunta há poucos instantes em relação aos 2 pontos e a letra maiúscula. Como afirmou Descartes? 2 pontos para colocarmos a citação. Penso, abriu aspas, letra maiúscula. Penso, logo existo. Ficou entre aspas porque a fala de Descartes aqui está no discurso direto, ok? Discurso direto. No discurso direto, sempre usaremos as aspas, ok, gente? Aí veja só, nós também usaremos aspas quando você estiver transcrevendo um texto de algum lugar e você vai colocar ali. Você não vai deixar sem as aspas, porque se você deixar sem as aspas, você estará plagiando, dizendo que aquele texto é seu e ele não te pertence. Então, você vai fazer aquela citação na tua redação, coloca entre aspas, marca o início e o final de uma citação, ok? Agora vamos às aspas simples. As aspas simples, elas vão acontecer quando dentro do discurso você já tiver feito a abertura de uma aspa dupla, o texto não foi concluído, então você não vai poder fechar a aspa dupla. Mas aparece algo que é necessário usar aspas. Observem.
O aluno explicou à professora o que aconteceu. 2 pontos para vir a fala do aluno, aí a letra maiúscula. Abriu aspas, porque é um discurso direto, a fala do aluno. Ela foi chamada de 4 olhos. 4 olhos é uma gíria. Então, eu não posso abrir outra aspa dupla. O que é que eu vou fazer? Aspa simples. E ficou muito triste. Fechei agora as aspas duplas. Aspas é algo que sempre que é aberto, deverá ser fechada, ok? Abri a dupla, ao final, fecho. Abri a simples, fecho. As aspas simples, elas só acontecem dentro de aspas duplas. Observem, o garçom avisou. Já estamos prontos para a realização do coffee break da conferência. O garçom avisou, 2 pontos. Já estamos prontos para a realização do coffee break. Coffee break, palavra estrangeira. Se é uma palavra estrangeira, virá entre aspas. Como nós já abrimos as aspas duplas, vamos ter aqui aspas simples, ok? Tranquilo? Ótimo. Aí vem as reticências. Ainda temos tempo? Já ultrapassamos. Então, próxima aula nós continuaremos com reticências. Eu vou pedir uma gentileza a vocês. Respondam as questões, todas as questões que vocês têm aí. Vocês têm condições de responder e na próxima aula nós daremos continuidade. Então, tchau, até a próxima semana, ok?